1 Timóteo capítulo 1. Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, que é a nossa esperança, a Timóteo, meu próprio filho na fé, graça e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como te supliquei que ainda continuasses em Éfeso, quando parti para a Macedônia, a fim de advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, da qual alguns, tendo se desviaram para vãs contendas, desejando ser professores da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Mas sabemos que a lei é boa, se alguém a usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o homem justo, mas para os injustos e desobedientes, para os ímpios e pecadores, para os irreligiosos e profanos, para os assassinos de pais e assassinos de mães, para os homicidas, para os fornicadores, para aqueles que se contaminam com o sexo masculino, para os sequestradores, para os mentirosos, para os perjuros e para tudo o que for contrário à sã doutrina, conforme o glorioso evangelho do Deus bendito que me foi confiado. Eu dou graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, que me capacitou porque me considerou fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas obtive misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por isso obtive misericórdia, para que primeiro em mim, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, sábio, seja honra e glória para sempre e sempre. Amém. Este mandato eu confio a ti, filho Timóteo, que segundo as profecias que houveram acerca de ti, para que tu, por meio delas, combatesse uma boa guerra, conservando a fé e a boa consciência, que alguns colocaram de lado e naufragaram na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Capítulo 2. Exorto-te que antes de tudo se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e aceitável aos olhos de Deus, nosso Salvador. Que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que foi constituído pregador e um apóstolo, digo a verdade em Cristo e não minto, e mestre dos gentios e na fé na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira, sem dúvida, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em vestuário modesto, com pudor e sobriedade, não com tranças ou ouro, ou pérolas, ou vestidos dispendiosos, mas
Como convém a mulheres que professam a piedade, com boas obras. A mulher aprende em silêncio com toda a sujeição, mas não permito que a mulher ensine nem usurpe a autoridade sobre o homem, mas que esteja em silêncio, porque Adão foi formado primeiro, depois a Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Contudo, ela será salva, dando à luz filhos, se continuar na fé e caridade e santidade com sobriedade. Capítulo 3. Esta é uma palavra fiel. Se um homem deseja o ofício de bispo, boa obra deseja. O bispo, então, deve ser irrepreensível, marido de uma esposa, vigilante, sóbrio, de bom comportamento, dado à hospitalidade, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de lucro desonesto, mas paciente, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a seriedade, porque se o homem não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não um principiante para que, envaidecendo-se com orgulho, não caia na condenação do diabo. Além disso, ele deve ter também bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em descrédito e no laço do diabo. Do mesmo modo, os diáconos devem ser sérios, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de lucro desonesto, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois pratiquem o ofício de um diácono, se forem considerados irrepreensíveis. Do mesmo modo, suas mulheres devem ser sérias, não maldizentas, sóbrias e fiéis em todas as coisas. Os diáconos devem ser maridos de uma esposa e governem bem os seus filhos e as suas próprias casas, porque os que praticarem bem o ofício de diácono adquirirão para si uma boa posição e grande confiança na fé que há em Cristo Jesus. Estas coisas te escrevo, esperando ir ver-te logo. Todavia, se tardar, para que vós saibais como convém te comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e fundamento da verdade. E sem controvérsia, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifesto na carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória.